Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar a fundo em duas ferramentas absolutamente essenciais para quem lida com circuitos elétricos. A ideia é perceber como é que se pode olhar para algo que parece super caótico e de repente encontrar uma simplicidade fundamental lá no meio. E para isso vamos usar os incríveis teoremas de Thevenin e Norton. Ok, vamos ser sinceros. Olhem bem para esta imagem. É uma rede de resistências, fontes de tensão, fontes de corrente. Parece um autêntico pesadelo, não é verdade? A primeira pergunta que vem à cabeça é: mas como é que alguém sequer começa a analisar um circuito destes sem enlouquecer? É exatamente esse o problema que vamos desenvedar hoje. A melhor forma de imaginar estas redes elétricas complexas é mesmo pensar nelas como labirintos. São um emaranhado de caminhos de componentes e a nossa tarefa, que parece quase impossível, é perceber o que está a passar num ponto muito específico, naquela carga ali no final. Parece assustador, pois, mas felizmente a engenharia tem os seus truques. Tem mapas e atalhos muito elegantes. E, no fundo, isto leva-nos a um princípio fundamental, a ideia de que, por trás de toda a complexidade, há quase sempre uma simplicidade à espera de ser descoberta. É só uma questão de ter as ferramentas certas para encontrar. E é precisamente aqui que entra o nosso primeiro herói da simplificação. Muito bem, vamos então à primeira grande solução. Falamos do engenheiro francês Léon Charles Thevenin, que nos deu uma maneira completamente revolucionária de olhar para estes labirintos elétricos. A solução que ele propôs basicamente muda as regras do jogo. E é aqui que está a pura genialidade da coisa. O teorema diz que todo aquele monstro que vimos lá atrás pode, do ponto de vista de dois terminais, ser trocado por isto. Uma única fonte de tensão, a que chamamos V de Thevenin, ou VT, em série como uma única resistência, R de Thevenin, RT. Pensem nisto, passar daquela confusão toda para isto. É incrível, não é? Ok, a pergunta é: como é que se calcula esta tensão quase mágica? Bem, o processo é bastante metódico. São dois passos simples. Primeiro, tiramos dali o componente que estamos a analisar, a tal carga, dos terminais A e B. Deixamos aquilo em aberto. Segundo passo, calculamos a tensão que aparece entre estes dois pontos. É a chamada tensão de circuito aberto. E pronto, essa é a nossa V de Thevenin. Certo, já temos a tensão. E a resistência? Para encontrar a R de Thevenin, o truque é imaginar que estamos a desligar todas as fontes de energia do circuito. É como desligar a ficha da tomada. As fontes de tensão tornam-se simples fios, curtos circuitos. E as fontes de corrente desaparecem, viram circuitos abertos. Depois é só olhar para dentro do circuito a partir dos terminais A e B e calcular a resistência total que vemos. É no fundo a resistência interna daquele sistema. E vá lá, o resultado final é isto que estamos a ver. Passamos daquele labirinto que parecia impossível de decifrar para um circuito super simples, com apenas dois componentes. E o mais espetacular é que, para a nossa carga, este circuito simples comporta-se exatamente da mesma forma que o original. Isto é pura elegância da engenharia. Mas esperem, a história não acaba aqui. Thevenin não está sozinho nesta demanda pela simplicidade. Há outro herói, um americano chamado Edward Laurie Norton, que, uns anos mais tarde, descobriu uma abordagem, digamos, gêmea. É um caminho diferente, um caminho paralelo, mas que nos leva exatamente ao mesmo destino. A beleza da solução de Norton está naquilo a que chamamos dualidade. O teorema dele diz que aquele mesmo circuito complexo pode ser substituído por uma fonte de corrente, a que chamamos I de Norton, em paralelo com uma resistência, a R de Norton. Reparem na diferença. Em vez de uma fonte de tensão em série, agora temos uma fonte de corrente em paralelo. E para encontrar esta corrente de Norton, o método é igualmente direto, mas em vez de deixar os terminais em aberto como fizemos com Thevenin, aqui fazemos o completo oposto. Criamos um curto-circuito entre os terminais A e B. Ligamos um fio. A corrente que passa a correr por esse fio, essa é a nossa corrente de Norton, ou IN. E agora vem uma das melhores notícias disto tudo. E a resistência? Será que temos de fazer outro cálculo complicado? Não. A resistência de Norton é calculada exatamente da mesma forma que a de Thevenin. Na verdade, elas são a mesma resistência. Rn é igual a RT. Isto poupa-nos um trabalho imenso. Portanto, o resultado final da abordagem de Norton é este: uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo. Tão simples e tão elegante como o seu gêmeo Thevenin, mas a oferecer uma perspectiva ligeiramente diferente sobre o mesmíssimo problema. Ok, vamos recapitular. Temos dois circuitos equivalentes, duas soluções aparentemente diferentes para resolver o mesmo problema. Como é que isto é possível? Bem, agora vamos revelar a ligação secreta, a conexão profunda que une estes dois gigantes da engenharia. Vamos pô-los lado a lado para ver bem. De um lado, o equivalente de Thevenin, fonte de tensão em série com a resistência. Do outro, o equivalente de Norton, fonte de corrente em paralelo com a resistência.
A verdade é que ambos são representações perfeitamente válidas do circuito original. São, literalmente, duas faces da mesma moeda. E o segredo que os une é esta fórmula, tão simples e tão poderosa. Vem da teoria da transformação de fontes e é a chave que liga os dois mundos. A tensão de Thevenin é simplesmente a corrente de Norton a multiplicar pela resistência. E como a resistência é a mesma, com esta equação podemos passar de um para o outro à vontade. São, na prática, intercambiáveis. Ok, isto tudo é muito giro na teoria, mas, na prática, qual é o impacto? Porque é que estes dois teoremas são uma pedra basilar em qualquer curso de engenharia elétrica? Bom, vamos perceber porquê e porque é que isto é tão importante. É que, na verdade, estes teoremas dão aos engenheiros verdadeiros superpoderes. De repente, é possível pegar em redes elétricas gigantescas e analisar só a parte que interessa. É possível simplificar drasticamente o design de projetos novos. E talvez o mais importante de tudo, permitem prever como é que o circuito se vai comportar com qualquer carga que se liga ali, sem ter que voltar a analisar tudo do zero. É uma poupança de tempo e esforço brutal. No fim de contas, a grande lição de Thevenin e Norton vai muito para além da eletricidade. É uma lição sobre como resolver problemas. Mostra-nos que, se tivermos a perspectiva correta e a ferramenta certa, um problema que parece vacilador pode ser transformado em algo simples, gerível, claro. É, no fundo, a arte de transformar o caos em clareza. Isto deixa-nos a pensar, não é? Se numa área tão complexa e aparentemente rígida como a engenharia elétrica, este princípio de simplificação nos revela uma verdade tão fundamental, então, em que outras áreas da ciência, da nossa vida, do nosso trabalho, é que esta busca pela essência, por encontrar o equivalente simples, nos pode ajudar a ver o que realmente importa?